Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Taradinhos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito, um podcast que acredita que prazer no sexo é qualidade de vida. No episódio de hoje, um assunto delicado sugerido por vocês: o controle ejaculatório e do orgasmo. É possível haver controle e fazer isso de maneira saudável? Em busca desse tipo de controle, muitos homens, inclusive jovens, têm se automedicado. Vale a pena? Conversamos com o urologista Jovânio Fernandes da Rosa sobre o que ele tem visto no dia a dia no consultório dele. E eu queria pedir a vocês que, se tiverem sentido falta de alguma pergunta sobre controle ejaculatório, se vocês ouvirem a entrevista e tiverem mais alguma dúvida a respeito desse assunto, mandem para mim as suas perguntas. sexoexplicitopodcast@gmail.com. Se eu receber muitas perguntas desse tipo, de repente vale fazer um outro episódio de temática parecida, né? Vamos ver. E não é a primeira vez que eu converso com o Dr. Jovânio sobre esse tema. Em novembro de 2020, eu fiz um episódio de perguntas e respostas em homenagem ao Novembro Azul, no qual nós tratamos brevemente de disfunção erétil, ejaculação precoce e câncer de próstata. Vou deixar o link dessa outra entrevista na descrição desse episódio no nosso site, sexoexplicitopodcast.com.br. E antes da entrevista, aquele aviso de sempre: se possível, não ouça esse episódio pelo aplicativo musical Verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal Sexo Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? Então, bora pro episódio! Bom, doutor, eu vou pedir para você primeiramente se apresentar, falar quais são os seus pronomes e o que você faz. Bom, meu nome é Jovânio Fernandes da Rosa, eu sou urologista, atuo em Florianópolis, Santa Catarina, onde eu atuo dentro da urologia, mas na área de andrologia, que é a parte mais voltada para a sexualidade, principalmente masculina, e para a infertilidade. Então, meu foco de atuação é mais nessa área de sexualidade. Bom, pelo que o senhor vê no consultório do dia a dia, o controle do orgasmo tem sido uma preocupação mais frequente entre pessoas com pênis? Sim, no consultório o que a gente percebe nos últimos anos é que os homens, mesmo aqueles que já tinham um problema de dificuldade de controle do orgasmo há muito mais tempo, eles agora parecem que estão um pouco mais preocupados com esse controle, por uma maior satisfação dos parceiros, né, principalmente. Até por uma satisfação pessoal também, mas parece que há uma preocupação maior com os parceiros. Quando que a gente pode considerar que a pessoa tem de fato problemas com o controle ejaculatório? Na verdade, assim, não existe um tempo que seja previamente determinado. Esse tempo vai ser de acordo com a dinâmica do casal na hora da relação. Então, tem muitos homens que às vezes com uma parceira ou um parceiro acabam não sentindo que esse tempo do orgasmo, da ejaculação tá
atrapalhando, mas às vezes quando troca de parceiro já sente que esse tempo para um outro parceiro não seria um tempo que chegaria a dar um prazer na hora da relação ou dar um grau de satisfação maior. Então esse tempo ele é determinado pela dinâmica do casal durante a relação. Então aquele tempo, 10 minutos que um homem tem para chegar ao orgasmo com um determinado parceiro pode não ser adequado e para outro parceiro já pode ser, né? Então isso vai variar de casal para casal. Pelo que o senhor está dizendo, parece que com relação ao prazer do outro, né, essa preocupação tem aumentado, né? O que o senhor acha que mudou de 10 anos para cá? Por que o senhor acha que aumentou essa preocupação? Eu acho que, principalmente nos relacionamentos heterossexuais, eu acho que a mulher está reivindicando um pouco mais o próprio prazer, né? Uns anos atrás, as mulheres, elas iam para a relação muitas vezes para satisfazer o parceiro e o parceiro não tinha tanto esse interesse, também essa preocupação em satisfazer a mulher. Então, eu acho que ultimamente a mulher está reivindicando mais essa satisfação completa nas relações, né? Eu acho que isso a gente vê também até nos casais mais jovens, nos homens mais jovens, que já quando vão começar a vida sexual já tem muito essa preocupação de desempenhar bem, de ter uma boa ereção, de realmente que a parceira saia muito satisfeita da relação. Eu acho que essa preocupação nos últimos anos ela vem se manifestando muito mais no consultório assim, do que antigamente. Interessante. Eu também preciso te perguntar, porque eu tenho ouvido falar muito, mas eu não sei se você está constatando isso no consultório, que é o aumento no consumo de Viagra entre homens mais jovens. Isso tem de fato ocorrido e quais os problemas que isso pode causar? Isso realmente tem acontecido e daí entra no que eu acabei de falar, né? Essa preocupação que os homens têm em realmente satisfazer a parceira, em desempenhar bem. Então, eu acho que as mulheres estão cobrando um pouco mais esse desempenho dos homens, né? O que acontecia era algo unilateral antigamente, eu acho que hoje está sendo cobrado dos dois lados e as mulheres estão cobrando realmente um desempenho maior e os homens têm se sentido um pouco acuados com essa cobrança, né? Então, na hora de ir para uma relação, principalmente homens mais jovens, menos experientes, eles acabam se sentindo inseguros e essa insegurança leva a eles quererem buscar porto seguro nas medicações, né? Então, eu vejo muito mais os homens com dificuldade de ereção, com aquele receio de ir para a relação e às vezes a dificuldade de ereção ela está relacionada não a nenhum problema físico, a nenhum problema orgânico, mas só esse medo mesmo, essa insegurança que ele tem sentido quando vai para a relação, só isso já pode causar um problema de ereção. E tem buscado usar mais, e daí eles acabam usando mais medicações, mais Viagra, Cialis, que são as duas medicações que têm mais fácil acesso, que de domínio popular, né? Na verdade, assim, o uso dessas medicações fisicamente não traria nenhum problema maior, usando esporadicamente, óbvio, mas elas podem gerar uma dependência meio que psicológica, né? Mesmo um homem jovem, aquela ideia de que se eu não tiver a medicação disponível ali na hora, eu não vou ter um bom desempenho e ficar aquela dependência psicológica da medicação. Então, eu acho que isso seria o grande problema dos homens já começarem desde cedo ao uso dessas medicações. Então, fisicamente, não tem necessariamente uma restrição, a questão é mais psicológica mesmo. Exato, essas medicações, assim, elas podem dar alguns efeitos colaterais momentâneos, né? Alguns pacientes sentem dor de cabeça, dor muscular, como se fosse um entupimento no nariz, são os efeitos colaterais mais comuns, mas são coisas momentâneas ali, e nada disso a longo prazo poderia trazer algum problema maior. Mas realmente o que eu vejo como problema é essa dependência psicológica mesmo.
E quais que podem ser as causas para a falta de controle ejaculatório? Assim, naqueles homens que já começam com uma dificuldade de controle desde as primeiras relações, desde o início da vida sexual, normalmente está relacionado a uma sensibilidade maior do pênis, né? Alguns homens têm o pênis um pouco mais sensível, o que pode desencadear mais facilmente a ejaculação. Então, quando já começa a ter essa dificuldade de controle desde as primeiras relações, e isso começa a ser algo contínuo e recorrente, normalmente está relacionado a algo constitucional daquele paciente, daquele homem. Isso é o que normalmente leva. Alguns casos onde são episódios de perda desse controle da ejaculação esporádico, ou às vezes ele tinha uma ejaculação normal e de repente começou a ter uma ejaculação muito rápida, normalmente daí tá mais relacionado a questões emocionais. Então teria essa diferenciação, assim. Normalmente quando começa no início da vida sexual, está relacionado a uma sensibilidade maior do pênis, e quando começa depois de alguns anos de ter iniciado a vida sexual, daí seria mais relacionado a questões emocionais. Bom, e aí falando um pouco a respeito dessa questão de talvez pensar numa possibilidade de tratamento, existe algum tipo de exercício ou prática que a pessoa pode fazer para controlar a ejaculação e que não seja prejudicial à saúde sexual? Assim, hoje esses casos normalmente que estão relacionados a uma sensibilidade maior do pênis, existem exercícios que podem ser aprendidos até através de exercícios fisioterapêuticos, né? Tem fisioterapia desenvolvida especificamente para tratar a ejaculação precoce, tem alguns exercícios de controle no momento da ejaculação, no momento da relação, que podem ser ensinados também. Então, isso pode ser desenvolvido junto com o paciente. Nem sempre é muito fácil o paciente conseguir, no momento da relação, essa disponibilidade de realizar esses exercícios, assim, né? Porque, naturalmente, o momento da relação para ser algo relaxante, né? Não estar preocupado em fazer um exercício. Então, né, os pacientes normalmente buscam algo diferente, algo que, quando chega o momento da relação, ele queira estar preocupado só com a relação em si, só com o desempenho ali, sem fazer nada mais que tire essa naturalidade da relação. Então, é muito difícil a gente conseguir fazer com que os pacientes façam a aderência a esse tipo de exercícios, né? O que mais se usa hoje é tratamento medicamentoso, e normalmente funciona muito bem, tem uma resposta muito boa. Então, assim, é o que, apesar de ser medicação, são medicações que trazem bem pouco efeitos colaterais, ou na maioria dos casos nenhum efeito colateral, e consegue dar para o paciente aquela liberdade de, na hora da relação, não precisar estar preocupado com esse controle da ejaculação. Entendi. Então, a maior parte dos pacientes acaba optando pelo tratamento medicamentoso mesmo. Exato. Bom, eu imagino que talvez algumas pessoas que estejam nos ouvindo estejam escutando e pensando, bom, eu acho que talvez, pelo que eles estão conversando, eu tenha problemas para controlar o orgasmo, eu tô com problemas ejaculatórios. Como que a pessoa deve proceder nesse caso? Assim, o ideal seria, como eu falei, assim, existem diferenças entre os casos, né, que daí realmente o ideal seria buscar um atendimento de um profissional habilitado, né, seja um profissional da área de saúde sexual, seja urologista, ginecologista, ou até existem psiquiatras, psicólogos que também trabalham nessa área. Então, eu acho que a ajuda profissional para identificar como é o caso de cada um e qual o tratamento, qual abordagem seria mais adequada para o caso dele, eu acho que seria o primeiro passo, assim, né? Não buscar informações na internet ou
ou em sites, ou clínicas que não façam uma avaliação presencial, que não exista a conversa direta com o paciente. Eu acho isso precisa ter muita cautela com relação a isso. Sei que muitos homens, principalmente, têm essa dificuldade em falar abertamente sobre o problema, né, em chegar para um desconhecido, entre aspas, apesar de ser profissional, mas é uma pessoa desconhecida, e abrir um problema que às vezes é tão íntimo onde ele tenha realmente dificuldade de se expressar e de abordar esse assunto, mas isso é importante e seria o primeiro passo para uma solução adequada. Procurar um urologista ou um sexólogo, né? Exato. Um profissional da área de saúde sexual é o ideal, assim. Então tá, obrigada, viu, Dr. Giovanni, por ter conversado com a gente sobre esse assunto, que eu acho que muitas pessoas têm muita dificuldade de comentar a respeito disso. Realmente a gente percebe no consultório, assim, essa dificuldade, os pacientes chegam muito receosos e a gente sabe que muitos não vão, né? Muitos acabam indo para a internet e algumas clínicas ou às vezes até não são da área médica, acabam criando sites e buscando vender alternativas, medicamentos que para o paciente ele vê ali uma propaganda, ele acha que o problema dele está sendo muito bem resolvido, na verdade ele está sendo enganado e é uma área bem complexa justamente por isso, por essa dificuldade às vezes o paciente tem em buscar atendimento, buscar um profissional que possa realmente ajudar ele de verdade. Isso sem contar as soluções caseiras, né? Que às vezes a gente lê das soluções milagrosas, né? Que às vezes a pessoa, até às vezes no desespero, recorre a esse tipo de coisa. Sim. Tanto na questão da ejaculação quanto de ereção também tem muita coisa assim. Da ejaculação, as medicações que se usam para tratar, normalmente o paciente não consegue adquirir livremente na farmácia, né? Ele precisaria de uma receita e tal, então é um pouquinho mais complexo do que os remédios para ereção que ele consegue adquirir livremente, né? Então já fica um pouquinho mais difícil, mas sempre tem aquela receita milagrosa. Esclarecendo para os ouvintes que eu vou deixar na descrição do episódio as redes sociais e os contatos do Dr. Giovanni. Perfeito, então, Priscila. Se toca. Bom, já estamos encerrando o mês de novembro, mas eu não podia deixar de lembrar a vocês a importância não só em novembro, mas no ano inteiro, de estar sempre em dia com os seus exames de câncer de próstata. O câncer de próstata é o tumor mais incidente entre pessoas com pênis e o segundo tipo de câncer que mais mata, atrás somente do de pulmão, em todo o Brasil. Em 2021 foram registradas mais de 16 mil mortes em decorrência do câncer de próstata, o que equivale a cerca de 44 mortes por dia. Para 2022, são estimados 65.840 novos casos da doença, segundo informações do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Dessa forma, o diagnóstico precoce é a melhor estratégia para encontrar o tumor em uma fase inicial e, assim, possibilitar maior chance de tratamento bem-sucedido, reduzindo dessa forma o índice de mortes. Para o diagnóstico precoce da doença, recomenda-se que a partir dos 50 anos, mesmo sem apresentar sintomas, que pacientes procurem um urologista para a realização de exames preventivos. Já quem tem antecedentes familiares para câncer ou é pessoa negra, a indicação é que façam uma avaliação mais cedo, a partir dos 45 anos. A avaliação de rotina realizada anualmente consiste na realização do toque retal e o exame de sangue para analisar a dosagem de PSA, antígeno prostático específico. Em caso de alteração em um desses exames, é feita a biópsia da próstata para confirmar a doença. Posteriormente, outros exames podem ser solicitados.
Em estágio inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e é quando a chance de cura é de mais de 90% dos casos. E esse percentual diminui conforme a doença progride. Então é fundamental a realização dos exames anuais. E mais informações você pode obter no @NovembroAzulOficial, tudo junto no Instagram. Câncer não é brincadeira. Previna-se! Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o Sexo Explícito pelo aplicativo Verdinho. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA+. Conheça mais no Instagram @VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso Apoia-se em apoia.se/Sexo Explícito Podcast, pelo Pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato, sexoexplicitopodcast@gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de outubro: André Santos, Contos Sexo Livre, Dri Cabanelas, Edgar Egawa, Leonardo Barbosa, Magnum Leno, Patrícia Canarim e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no @Sexo Explícito Podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!